Bom dia a todos. Nós vimos legal. Eu invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão do dia de hoje, 14 de março de 2023, terça-feira, quando deverão ser julgados aproximadamente 94 processos. 98 corrigindo. Cumprimento inicialmente Bardô Glauber Rego, o juiz convocado doutor Ricardo Tinoco, bem assim o doutor Anísio, primeiro procurador de justiça com assento nesta Câmara no dia de hoje. De igual forma, cumprimento os senhores policiais, toda a assistência que se faz presente, e ao nosso corpo de servidores. Faço cumprimento da senhora Ana Cláudia, redatora de ata, e hoje secretariando nossos trabalhos. Na ordem administrativa, leitura, aprovação da ata anterior. Também aprovo, senhor presidente. Também aprovo. Expediente, senhora Ana Cláudia. Não há, excelência. Indicações e proposições, a presidência tão somente relembra aos senhores desembargadores e ao público geral que nossa próxima sessão será, excepcionalmente, na terça-feira, dia 21, conforme solicitação feita pelo desembargador Glauber Rego. Da mesma forma, aproveito esse ensejo para convocar os senhores advogados, concitar, na verdade, presentes e que farão sustentação por videoconferência, para que observem as vestes talares exigidas regimentalmente, com uso preferencial de beca, com ambientação para que não ocorra situações vexatórias enquanto o advogado faz sustentação, pessoas não integrantes daquele momento ficam a circular, animais, etc. E também para que faça o uso adequado da linguagem forense, evitando palavras que venham comprometer a própria ordem processual. Não havendo mais nenhuma sugestão, nenhuma proposição, eu concedo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma proposição a fazer. E é isso. Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, sem proposições. Pois não. Eminente procurador, doutor Anísio Marinho. Sem comunicações, excelência. Obrigado. Conferência de leitura de acordo. Tem que o processo da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, quando eu passei a ser o redator para o acordo. Foi na apelação criminal 080, 1810, 03, 2021. Apelante SCSP, através do defensor público Júlio Tales, e apelado do Ministério Público. Eu fiz o lançamento, disponibilizei para Vossa Excelência, e resumidamente digo, acordo desembargador da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, a unanimidade de votos, em consonância parcial com a segunda PJ, conhecer e prover parcialmente o apelo para reduzir o valor reparatório. No mais, por maioria, foi concedido H6 ofício para absolver o apelante do artigo 217 CP, vencido o relator que denegava a ordem. Aprovado? Aprovo, senhor presidente. Aprovado a unanimidade. Na ordem jurisdicional, quando declara aberta a partir deste momento, serão julgados os feitos inicialmente com pedido de sustentação oral, de acordo com a ordem regimental adotada pela Câmara Municipal. O primeiro é o 57 da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, apelação criminal 08470-78-2022, apelante Johnson Ítalo Felício da Silva, através do doutor advogado Emanuel Alves Lopes e Patrícia Silva Vasconcelos. Processo em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Doutora advogada Patrícia, por favor. Bom dia, excelências. Bom dia, doutora.
Posso começar, doutor? Não, só estou observando aqui, pelas anotações da presidência, que foi dado provimento parcial, onde o eminente relator cuidou exatamente da dosimetria. É isso, excelência, doutor Ricardo. Isso, presidente. Não sei se com essa informação Vossa Excelência estaria satisfeito ou insiste pela sustentação. Se foi aplicada a questão do parágrafo 4º do artigo 33, sim. Pois não, eminente relator com a palavra. Eu posso fazer uma leitura bem rápida aqui do dispositivo do voto, e aí eu digo aqui no dispositivo. Na primeira fase, mantida a consideração negativa do vetor das circunstâncias do crime, considerado o quantum aplicado para agravar a pena base, resta a pena base em 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 510 dias multa. Na segunda, inexistente circunstância agravante e presente atenuante da compulsão, no percentual de 1/6, conforme sentença, tem-se a pena intermediária em 4 anos, 10 meses, 22 dias de reclusão e 500 dias multa. E na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resulta a pena concreta e definitiva em 4 anos, 10 meses, 22 dias de reclusão e 500 dias multa. Então, isso com referência aqui, sim, e aí no desfecho conclusivo, mesmo ligando, exposto em consonância parcial comparecida da 4ª Procuradoria de Justiça, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Johnson Ítalo Feliz da Silva no sentido de afastar a atribuição desfavorável da culpabilidade e redimensionar a pena final para 4 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, além de 500 dias de multa. É essa a conclusão lançada no voto. Pela ordem, excelência. E com relação ao cumprimento da pena, ele está como inicialmente fechado, e aí uma das questões do apelo seriam também que esse cumprimento inicial fosse alterado. Há um óbice, doutora, que parte da previsão normativa do artigo 33, parágrafo 2º e 3º do Código Penal. Eu digo, inclusive, isso expressamente aqui no voto, eu digo quanto ao regime de cumprimento da pena em que pede a reforma produzida no recurso, mas considerando a presença de vetor desfavorável, que é a quantidade da droga, verifica-se a impossibilidade de alteração do regime fechado para o semiaberto. Então, nesse aspecto, a pretensão recursal está sendo rechaçada. Doutora Patrícia, por favor. Diante disso, não vou fazer a sustentação oral, excelência. Pois não, a presidência agradece a Vossa Excelência pela atenção, pela presteza e faz a proclamação nos termos do voto do relator, no sentido de doutor Ricardo nos ajuda, é o 57, provimento parcial. Isso, exatamente. No termo dos votos já propostos. Isso. Muito obrigado, doutora Patrícia. Obrigada, doutores. Bom dia. O segundo da minha relatoria, o 26 da pauta, uma PECRIM 0100-850-73-2019, apelante FCF, advogado Luiz Henrique Soares de Oliveira, apelado Ministério Público, eu sou o relator, revisor de Bardot Glauber e advogado doutor Ricardo Tinoso. É só um pedido de preferência. Encaminhei o voto a Vossa Excelência e, resumidamente, na emenda, eu digo o seguinte: penal e processual penal, PECRIM, estupro de vulnerável, édito condenatório, pleito absolutivo, acervo bastante a demonstrar a materialidade da autoria, a relevância das palavras da vítima e do seu genitor, dosimetria, proficuidade no desvalor das consequências, vetorial, negativado com fundamento específico e idôneo, incremento preservado, deciso mantido, conhecimento e desprovimento. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Ricardo. Acompanho, senhor presidente. Então, proclamação unânime nos termos do voto do relator. Não temos mais, né? Temos apelação criminal 0800-354-62-2021, apelante Myron Gleidson Silva Barreto, advogado Araquém Barbosa de Farias Filho, apelante Amanda de Moraes Leandro, advogado Jean Carlos,
Relator Desembargador Glauber Rego. Julgamento suspenso em 2 de março de 2003. A Câmara Criminal, no mandado de voto, em sintonia com o parecer oral do Dr. Anísio Marinho, primeiro Procurador de Justiça, acolheu a preliminar de não conhecimento parcial do recurso de Amanda de Moraes Leandro, justiça gratuita, sustentado de ofício pela relatoria. Ainda sem divergência de voto, acolheu a preliminar de não conhecimento parcial do recurso de Amanda de Moraes, primeira fase da dosimetria, ausência de direito recursal, suscitada pelo órgão ministerial no segundo grau e no mérito. O relator suspendeu o julgamento para reanalisar a matéria. Em mesa, Excelência? Não, senhor presidente, não mesa. Não mesa. Faremos agora o julgamento em bloco. Tem pedido de sustentação oral? Sim. Da minha relatoria, eu consulto o eminente desembargador Glauber Rego, se tem o indicativo da proposição dos votos já feitos. Senhor presidente, tem um destaque, eu acredito que seja primeiro a tratar da matéria aqui na Câmara Criminal, que é o 71. Não mesmo? Deixa eu ver aqui. 71. Que tem também seria uma questão muito próxima, que é na minha relatoria. Eu não estou conseguindo identificar o HC aqui, que é por conta do pacote anticrime, que aí na verdade é desde a Constituição, né, que a prisão ex officio ela não é permitida, o sistema acusatório desde então é a base do nosso processo penal. E aí, no meu caso, é pedida uma cautelar diversa da prisão e o magistrado ele determina a prisão preventiva. No caso do 71 de Vossa Excelência, é pedida a prisão temporária e é decretada a prisão preventiva. No meu caso, há uma divergência nas turmas e até mesmo nos gabinetes lá no STJ, no sentido de que seria, e até mesmo no Supremo, se seria possível ou não essa decretação da preventiva. Se seria essa prisão considerada decretada de ofício ou não. No meu voto que eu estou apresentando, eu estou dizendo que não é de ofício, porque há o pedido de uma cautelar, a prisão também é uma cautelar. No entanto, o magistrado ele não fica preso a esse pedido, a esse indicativo que é feito pelo Ministério Público. E aí, motivadamente, pode o magistrado decretar, escolher uma daquelas medidas, inclusive mais gravosas do que é sugerida pelo Ministério Público. E aí, no meu voto, eu digo que, inclusive, essa posição ela não é majoritária lá no STJ, mas aqui na Câmara Criminal nós já tivemos, eu acredito que estava até com a presença aqui, era o desembargador Cláudio Santos, que concordou e a gente foi unanimidade aqui. Eu estou trazendo novamente. Então, acho que é a segunda oportunidade, é importante a gente debater. No caso de Vossa Excelência, é o primeiro e tem a particularidade de que a prisão temporária ela tem uns requisitos diferentes da preventiva, né? E aí, no STJ, até onde eu pesquisei, não seria lá acolhido essa possibilidade de que, feito o pedido da prisão temporária, fosse decretada a prisão preventiva. Eu não sei se o doutor Ricardo tem posição firmada, e aí seria o caso até mesmo a gente... Eu gostaria só, de não fazer uma sustentação, mas talvez melhor reflexão a respeito da matéria. A minha mente ela é muito elucidativa. Quando eu digo constitucional e processual penal, habeas corpus, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
Não foi um crime qualquer. Pauta retórica de encarceramento ex ofício. Cautelar pessoal, máximo entabulado após representação policial. E na ocorrência de afronta ao pacote anticrime. Livre convencimento motivado do julgador na escolha da modalidade prisional mais adequada à espécie. Nós não podemos retirar do magistrado este direito de dentro que ele pode aplicar se utilizar do instituto mais adequado. Cárcere lastrado na garantia da ordem pública, pressupostos caracterizados quanto SATs. Gravidade concreta do delito. Eu disse, não foi qualquer delito. Deferências pessoais inaptas a ensejar per si a permuta por medidas diversas. Inexistência de constrangimento, denegação da ordem. Lá no argumentativo, eu sei que Vossa Excelência tiver conhecimento, eu digo, com efeito em análise perfunctória, não enxergo vícios à lisura procedimental do decreto preventivo estabelecido pelo magistrado, tampouco vislumbra a fonte ao sistema acusatório, artigo 129, primeiro da Constituição Federal, ou as exigências do pacote anticrime. Isso porque, malgrado haja impositivo legal, vedando o cárcere ponto sua, a autoridade policial representou pela temporária. O juiz não pode ficar ligado, adstrito ao que o pediu o policial, a autoridade policial, o que pediu o Ministério Público. Ficando assim ao crivo do julgador decidir pela modalidade prisional mais adequada à espécie. Aí traga aqui o ministro Rogério Schieck, agora 22 de março, recentíssimo, na sua argumentativa diz o juiz, o desembargador, o ministro, impor não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia indispensável provocação. Contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Repito, há de ser feita pelo juiz da causa. Estender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado, ele cita aqui, pelo Ministério Público, no caso, de modo a transformar o julgador em mero chancelador. Eis a minha preocupação. A polícia pediu, eu decreto. O procurador pediu, o promotor pediu, eu decreto. Negativo. De modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha de teor de uma decisão judicial. A argumentativa está posta nesse sentido, de sorte que eu estou só para auxiliar no debate, conhecendo e denegando a ordem. Lembrando até que nós estamos dentro de um HC. Pois não, doutor Ricardo, você está com a palavra. Eu agradeço. Senhor presidente, eu particularmente sou extremamente sensível às ponderações que o desembargador Glauber trouxe. De fato, precisa ter muita cautela quando se fala de cerceamento da liberdade, não é? E o pacote anticrime teve essa pretensão maior, que foi regular, segundo o sistema acusatório, as medidas de exceção, e aí quando eu me reporto a medidas de exceção, eu estou falando especificamente no cerceamento da liberdade deambulatória, que não pode ficar à mercê, vamos dizer assim, do subjetivismo, né? Eu quero crer que foi essa o ponto central aí da observação feita por desembargador Glauber. E penso que essa postura tem sido sufragada nos entendimentos jurisprudenciais que nascem lá do STJ, tanto é que essa preocupação também se afigura presente na interpretação que advém lá da Corte Superior. Mas eu trago para o debate, e aí sobre isso eu afirmo que não tenho posição firmada definitivamente, e creio que nós não devemos ir para as sessões colegiadas assim, com posições irrefragavelmente colocadas de forma, vamos dizer assim, extremada, exatamente porque o propósito maior da decisão colegiada é a construção argumentativa da decisão. E eu fiquei muito atento às excelentes colocações, como sempre, né? Não é de surpreender,
advindas do desembargador Glauber, que, pela excelente técnica com que se conduz no exame, no julgamento das questões que lhe são postas, sempre nos traz uma contribuição imensa para análise, reflexão, debate, permitindo que nós possamos construir conjuntamente uma decisão que reflita de forma mais adequada a justiça do caso. No caso específico, sem me alongar muito, já pedindo desculpas pelo excesso, o ponto que eu coloco para debate, desembargador Glauber, é se eventualmente nós não poderíamos reconhecer ao juiz não esse sentido de discricionariedade, de escolha. Nesse particular, eu sou completamente sensível à sua preocupação. Concordo. Já digo de antemão que o juiz não pode escolher, porque todas as medidas de cerceamento de natureza processual e a prisão temporária e a prisão preventiva são espécies do gênero prisão processual, né? Que eu me lembro que um professor de direito penal, nosso professor, né? São espécies do gênero prisão processual. Mas se os requisitos estiverem presentes da prisão que não foi exatamente apostulada, mas da prisão que o juiz interpretou que deveria ser adotada, se esses requisitos e pressupostos estiverem presentes, eu fico a me indagar se não haveria como se admitir a fungibilidade. Fungibilidade é aquele instituto do direito que é muito aplicado no processo civil, né? Mas eu penso que no processo penal não é de todo impertinente, muito ao contrário. Se não seria o caso de não se permitir a fungibilidade entre essas prisões excepcionais, que são de natureza processual. De fato, se não fossem prisões da mesma natureza, se estivéssemos a tratar de uma prisão processual e de uma prisão proveniente de condenação, é claro que o juiz realmente não teria condições de fazer esse tipo de interpretação. Mas como o que foi, e aí o desembargador Saraiva, relator, presidente, disse bem, o juízo foi provocado, ele não agiu de ofício. Houve uma provocação proveniente da autoridade policial, o juiz examinou e constatou a presença dos pressupostos que autorizariam a preventiva. Nada obstante, o pedido tinha sido formulado em relação à temporária e aplicou uma interpretação que adotou a fungibilidade entre as medidas de prisão. Nesse sentido, eu fico a me indagar, se nós não admitirmos essa possibilidade, como é que nós podemos encarar ou compreender a permissividade, por exemplo, isso aí eu uso a forciori, quer dizer, um argumento mais para reforço da argumentação. Como é que nós poderíamos interpretar o permissivo legal do 383, que admite que o juiz dê interpretação diversa à tipicidade formulada na denúncia? Ora, se o sistema jurídico penal, processual penal, admite a emendatio libelli, ou seja, o juiz ter a autonomia de conferir a previsão normativa adequada para a narrativa fática nos casos que provém da denúncia, ou seja, do dominus litis, do titular da ação penal, que é o Ministério Público, por que o juiz não pode conferir uma capitulação adequada a um pedido formulado pela autoridade policial? Esclareço de logo que não estou a ver a autoridade policial em estatura menor que qualquer agente público dotado de atribuições, de competências, mas eu me refiro ao fato de que o Ministério Público ele é o titular da ação penal, ou seja, da demanda que dá origem ao processo e que pode lograr um juízo condenatório, ou seja, pode gerar a prisão definitiva oriunda da sentença penal condenatória, o que não ocorre em relação às prisões processuais. Então, nesse sentido, eu trago como argumento para debate, não tenho posição firmada. Inclusive, já que no sistema acompanhei o desembargador Saraiva, mas, e por essas razões, porque fiz uma reflexão em cima disso, em discussão, inclusive, empreendida no âmbito do gabinete, mas acho que esse fundamento, há um primeiro lance de olhar, como nós dizemos assim, mas dá sim condições para que nós
compreendemos que o juiz tem essa possibilidade de decidir mediante o uso da fungibilidade. Eu trago esse argumento para que nós possamos debater, mas eu estou aberto, reitero que estou aberto, e se porventura houver algum outro argumento que possa ser colocado em posição contrária, eu estou também me colocando de forma completamente sensível a discutir e eventualmente até mudar minha compreensão. Mas eu imagino que, nesse sentido, se os pressupostos da preventiva estiverem presentes, como me parece que sim, e Vossa Excelência ressaltou muito bem, Bardo, E o juiz diz isso. o crime enseja, né? A garantia da ordem pública, enfim. Portanto, por essas razões, eu estou acompanhando Vossa Excelência, mais aberta à discussão. Viu? Parlamento para do Glauber. Senhor presidente, o Ricardo, com muita propriedade, reforçou os argumentos, os fundamentos que a gente se utilizou na sessão outra em que a Câmara Criminal ratificou a posição de que seria, diante de um pedido do Ministério Público de uma cautelar diversa e decretada preventiva, não seria considerado essa prisão preventiva decretada ex officio. Esses fundamentos que tanto o desembargador Saraiva como Vossa Excelência colocou agora, eu entendo perfeito. A diferença que o detalhe desse relatado pelo desembargador Saraiva são, embora tenha a mesma natureza processual, cautelar, tanto a temporária como a preventiva, mas há requisitos específicos para a temporária que não são comuns à preventiva, o que não acontece com a cautelar diversa. Inclusive a questão temporal também, né? Então, esses aspectos, assim, eu acho que, como disse Vossa Excelência, estamos aqui abertos, eu posso até também me convencer do contrário, e eu não queria... Eu estou pela vice-presidência, hoje eu estou indo participar de um evento lá em Belo Horizonte, vou passar a semana fora, e aí imaginei que esse pedido de vista surgisse aí do Dr. Ricardo, mas fiquei preocupado assim, já Vossa Excelência, embora tenha dito que estava aberto, mas já bem defendendo a linha dessa possibilidade, mas eu acredito como processo eletrônico, e aí a vista ela fica para todos, né? Ela fica aberta aí o processo. Podemos aqui, se todos concordarem, deixar em aberto esse processo para julgamento na sessão seguinte, esse específico. E aí, com vistas a doutor Ricardo, eu me comprometo de também trazer um arrazoado para a próxima sessão, a gente aprofundar o debate. Vossa Excelência não gostaria de pedir vista, não? Faço, não tem problema. Eu estou dizendo, eu coloquei essa questão porque eu vou estar ausente essa semana. Pois não. Então, aí a nossa próxima sessão já é na segunda-feira. A um primeiro momento eu me ver. convenci, eu quando eu disse que estava aberto e permaneço, é que se no voto vista de Vossa Excelência vierem outras razões que nós possamos, né, presidente, só pesar, Perfeitamente. isso há uma abertura. Tranquilo. Então, Eu peço vistas, então, senhor presidente. Nesse é o 71. Após o voto do relator, Agora, acompanhado pelo vogal com dei uma... conhecendo e denegando a ordem, pediu vistos autos para o Glauber Rego. Dos demais da minha relatoria, Excelência, tem algo? Não tem, não. Doutor Ricardo, com relação a esse processo da minha relatoria constante pauta. Sem divergência. Então, proclamado nos termos do voto proposto. Da relatoria agora do doutor Ricardo, do Glauber Rego. Eu não tenho nenhuma indicação a fazer. Tem um pedido de sustentação, pedido de parecer oral, não é isso? É o 68. Eminente procurador. Excelência, eu já examinei e opino pelo acolhimento. Pronto, pelo acolhimento. Desembargador Glauber, mantém a proposição de voto? Sim, desembargador presidente, está faltando aqui no 73 o voto de Vossa Excelência. Olha aí, Daniel. 73 o senhor adiou. É uma questão de dispendência, aparentemente. Não, então foi retirado. Consta Na aqui verdade, não retirado, mesmo. retirado esse. Perfeito. Pronto, então no demais eu estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Sem qualquer divergência, senhor presidente.
Batou lá 87 ao 94, a minha relatoria. Já registrei aqui, acompanhando todos aí. Doutor Ricardo. E o 62, falta voto. 62, deixa eu chegar nele. 55 e 56. Espera aí, 62. Já nos votos do doutor Ricardo, não é isso? Esse aqui, 62, bem lembrado aqui, a relatoria do doutor Ricardo, crime tributário. Doutor Ricardo está, a princípio, eu estou concordando com Sua Excelência, uma mudança de posição aqui nessa matéria. Não é isso, doutor Ricardo? Qual? Crime tributário é o 62. 62, né? Deixa eu só localizar aqui. Deixa eu só ver aqui o inciso, cada um inciso. Não, esse é o inciso 5, então não tem. Esse aqui eu acompanho o doutor Ricardo, eu pensei que era um outro aqui. Eu acho que está de acordo com a jurisprudência da própria Câmara, da né? própria Câmara, esse é o inciso 5. Não, é porque tem um da relatoria de Vossa Excelência que é o. Não sei se é nessa sessão ou em outra. Eu também voto, Vossa Excelência, 5, 5 e 56. 56. Aqui eu estou acompanhando 56. Que é do inciso 2, doutor Ricardo. Que é o da. É o 56. Não, 56 eu estou acompanhando, 55 também. Então não está nessa sessão, não, está em outra. Perfeito. Eu, inclusive, tinha encaminhado um voto já para revisão, pedi para retornar ao gabinete que eu vou provavelmente aderir à posição que Vossa Excelência traz no seu voto, que já é uma mudança de posição no STJ em razão de uma tomada de posição no STF a respeito do dolo específico que passou a ser exigido lá nesse crime tributário, que é o do inciso 2. Mas não está nessa seção não, aqui, tá vendo? Então acompanho nos demais, senhor presidente. Inclusive, aqui que eu tinha, deixa eu ver aqui, inclusive no 82, senhor presidente, na relatoria aqui do doutor Ricardo, eu estou também acompanhando Sua Excelência, mas fazendo o registro que tive aqui uma votação em que fui relator, fui acompanhado pelos pares, no mesmo sentido trazido por doutor Ricardo, e o STJ lá modificou, né, a votação aqui da Câmara Criminal, no sentido de que a ameaça, a violência, ela deveria ser direcionada ao filho ou filha menor de 12 anos. No entanto, as particularidades aqui do caso concreto, eu estou aqui, como disse e repito, acompanhando o relator, senhor presidente, mas deixando esse detalhe aí para que a gente, no caso concreto, né, e como temos feito aqui, possa ser analisado. Então, com isso, imagino ter encerrado aqui todos na relatoria do doutor Ricardo, acompanhando Sua Excelência. Pois não, então com isso nós encerramos os julgamentos em bloco, todos os feitos, e encerramos também a sessão, agradecendo a todos pela participação. Lembrando a nossa próxima, dia 21, né, de março, às 8 horas, com a proteção de Deus.